Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. E a gente está recebendo aqui no estúdio para nossa entrevista número 573. Opa! Nós estamos recebendo aqui um trio da banda Rádio Vitrola. Nós estamos recebendo aqui a Maiara Matos, o Marcelo Pessoa e a Cami Dionísio. Gente, bom dia, obrigado por aceitar o convite nesta manhã gelada. Aqui tá quentinho. Aqui tá bem quentinho. Isso aqui tá uma delícia. Tá um pouquinho mais confortável, né? Nossa Senhora. Bom dia. Gente, Rádio Vitrola, o pessoal que é de Botucatu, Rádio Vitrola tem uma história, né? Que é bom pra gente começar esse bate-papo, a gente contar. E tem tudo a ver com o seu pai, o saudoso Paulinho Dionísio, né, Cami? Com certeza, com certeza. A Rádio Vitrola começou lá atrás, na verdade, como uma brincadeira. A gente tinha um trio, era eu, meu pai e minha irmã, fazia barzinho. E um dia meu pai deu a louca nele, sempre gostou muito dos anos 80, né? Começou lá atrás mesmo, de fazer uma festa nos 80, chamar uns amigos pra tocarem juntos. E a gente fez esse evento, né? De trio e convidados. E no fim virou Rádio Vitrola. Não paramos nunca mais. Infelizmente meu pai acabou falecendo e ficamos com essa pausa, né? E a gente resolveu dar uma voltadinha agora esse ano pra fazer uma homenagem pra ele. Não, e o legal é o seguinte, né? Que na época disso que aconteceu repentinamente, vocês cantaram, vamos fazer, aconteceu, foi um sucesso e tal. Sim. E voltar a isso, não só como uma homenagem ao seu pai, né? Mas eu tenho certeza, porque música de qualidade o pessoal tava pedindo, né? Com certeza, faz falta, né? E a gente, eu lembro que eu mandei mensagem, foi o ano passado? Foi o ano passado, final do ano passado que eu mandei mensagem pra todos eles e todos toparam, né? E recebi mensagens de pessoas, porque eu tava esperando isso desde aguardando desde aquela época. Que legal. E a Nayara, como é que a Nayara entrou nesse projeto do Rádio Vitrola? Bom, a Rádio Vitrola, ela teve várias formações, né? Tá. Sempre com amigos, né? A gente nunca... a Rádio Vitrola nunca teve uma formação de banda onde fosse alguém convidado que não fosse amigo do Paulinho, da Cami, da Marina, né? E eu sempre acompanhei o pessoal, também toco na noite há muitos anos. E quando a gente, na época da pandemia mesmo, a gente resolveu voltar à banda. E nessa época o Paulinho me convidou para fazer parte também. E eu sempre com eles, frequentava muito a casa do Paulinho, a gente saía muito junto antes da pandemia. Ele me convidou para fazer parte também. E assim que a gente deu uma trégua na pandemia, a gente voltou aos ensaios, com cautela, com segurança, para de fato retomar a banda assim que aquela fase passasse, né? Entendi. Então foi assim que eu cheguei na banda. Legal. E o Marcelo, que também é música há muito tempo aqui, também não poderia faltar na Rádio Vitrola? Sim, representa muito pra mim, viu? Márcio, Ellen, Natália. Porque o Rádio Vitrola já tem uma história até bem antes, né? Porque assim, o Leandro Pessoa, meu irmão, que também faz parte do Rádio Vitrola, voltando ali o tempo ali para 1990, 1991, nós fazíamos parte do público que ia assistir os shows do aniversário da cidade, assim, e a gente ficava vendo o Paulinho na então Banda Imagem, né, na época que ele fazia parte, e a gente olhava e se deslumbrava com tudo aquilo, né? Puxa, será que um dia, né, E o tempo passou, né? E a gente se viu tocando com o Paulinho, a gente montou a banda Premium, né? Que era uma banda de baile, né? Que durou de 1998 até 2007, meados ali, né? E no momento o cara que olhava ali, e o contrabaixista também, né? E eu tava tocando com ele, né? E aprendendo muita coisa com ele e tal. Aí a banda Prêmio teve seu final. Eu tive meu período sabático também, né? Fiquei sem tocar ali uns 4 anos, assim. E aí que eu fui convidado pra entrar na Rádio Vitrola e foi só festa, né? Que legal. Agora, quando vocês divulgaram, estão fazendo a divulgação, essa entrevista também é para isso também, para divulgar
que vocês estão voltando e tudo mais. Como é que tem sido a repercussão? Primeiro entre os amigos, que dá para perceber, porque pelo que vocês estão falando, que o Rádio Vitrola, os músicos estão sempre encostando ali, participam. E a gente tá falando, nós estamos falando de 3 aqui, mas esses 3 podem multiplicar por mais uns 5 e tá sempre chegando mais gente, não é isso? Isso, tá sempre chegando gente. Nós somos em 9, né? Por enquanto. Tá Por enquanto. Tá que nem o Por Titãs, né? enquanto nós somos em 9. Por hora, assim, mas sempre tem gente. Eu tenho, né? Já tive outros projetos e o pessoal sempre fala, não, deixa eu tocar uma música lá, deixa eu dar uma canjinha. Não, tem mais o G também. Tem. O G faz O G, então nós somos em 10. Nós somos em 10. Até hoje de manhã, pelo menos, eram 10. E quando a gente resolveu retomar e a gente anunciou, todo mundo que passou ali pela gente falou, nossa, eu quero fazer parte também, né? Nem que seja com uma canjinha. Exato. Então o pessoal tá agregando. Não sei quantos terão no palco. Coração de mãe, sabe? E o Paulinho tinha a capacidade assim de agregar as pessoas, de chamar o povo, que ele reunia um público na época das apresentações que a gente fazia, imenso. Assim, a gente olhava assim, gente do céu, né? Tanto que quando a gente resolveu voltar, a May fez um post no Instagram dela. Isso aí. E aí começaram a chegar mensagens pra mim de terceiros que nem conheciam a Maiara, perguntando realmente se a gente ia voltar. Meu pai trabalhava na Unesp, né? E aí essa informação chegou em funcionário da Unesp. Meus tios me mandando mensagem: vocês vão voltar mesmo? Porque tem um burburinho correndo na Unesp, o pessoal falando que vocês estão voltando. Pra você ver o nível, o quanto a galera gostava mesmo, né? Porque meu pai organizava essas festas, né? Meu pai fazia as festas de anos 80 por vontade própria, por hobby, porque ele amava e tal. Então o público acompanhava mesmo, a gente vendia todos os ingressos, lotava de gente, dava muita gente. Então é uma alegria, assim, realmente a gente poder voltar com esse projeto. Porque o pessoal tava esperando, na verdade. Que legal. A gente recebeu muita mensagem. Ô Marcelo, a gente fala sempre aqui anos 80, né? Sim. O pessoal costuma denominar anos dourados, anos Exato. 80. Eu, nos anos 80, eu tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos, né? E a maioria aqui, acho que, não sei, o Marcelo acho que vivenciou no finalzinho e tal. A maioria aqui não vivenciou, nem a Ellen, nem a Natália, nem você, nem, enfim. Mas assim. Eu tava começando a vir a gente. Era uma época. Era uma época realmente interessante, sem saudosismo, mas é uma época interessante que marcou, porque grandes bandas saíram no cenário nacional, né, internacional nem se fala, tal. A liberdade na criação de tudo isso, né? Então marcou. Como marcou a vida do seu pai, que ele estava sempre falando em anos 80, né? E realmente, nós estamos em 2025, na metade de 2025, isso continua influenciando muita gente positivamente, não, Marcelo? Hoje a gente vivencia o que a gente chama de cultura vintage, assim, muita vez mais fortemente. Verdade. Né? Porque eu penso assim, pegando lá de trás, aquele boom dos anos 60, né? Beatles, Rolling Stones, tudo, que foi uma novidade, e o povo embarcou massivamente naquilo. Aí aquilo foi se transformando na medida das décadas, assim, 70 e o 80, eu diria que foi assim, foi o culminar dessa criatividade, ainda que um pessoal que vivenciou anos 80 criticava, falando, nossa, as músicas de hoje não são como eram dos anos 70, dos anos 70, né? Que é normal, e hoje a gente olha assim e fala, gente, olha, nos anos 80, olha quanta música boa que tinha, né? E o pessoal falava, metia o pau ainda, falava mal ainda, né? Mas é uma cultura que cada vez mais que a gente se distancia, ela vai ficando mais forte. Assim, é a impressão que eu tenho, assim, por conta do choque da criatividade. Hoje a gente tem algumas coisas boas rolando, mas elas nem se comparam, né? Assim. A quantidade de criatividade ali tava no auge, né? Hoje, não que não tenham coisas boas, mas a gente vê que as coisas elas estão se copiando, né? Elas vão copiando os estilos, né? As coisas novas são poucas coisas novas que acabam surgindo hoje em dia, E até né? pelos clássicos, né? Às vezes certeza. até pela velocidade da internet, dos vídeos, né? De redes sociais que você vai passando Rápido. assim. Hoje em dia não tem uma música que vá se perpetuar por décadas a fio, como Exato. existia nos anos 80. Sim. Exatamente. Pega, por exemplo, ontem, né? Eu buscando a minha filha do balé, assim, aí na rádio, né? Na Prevê, aí tava a Nanda tocou
o Beat It do Michael Jackson, né? A minha filha, né? Começa a cantar junto, assim. O impacto. É muito legal você ver hoje, você pega shows, por exemplo, do Paul McCartney. Paul McCartney vem pro Brasil, tá lá avô e neto, avô. O pessoal mais novo se identificando porque tem qualidade, né? Eu acho que essa é uma das provas, assim, que é um negócio muito forte mesmo. Por isso que a gente agradece a vocês pelo espaço aqui, por uma consideração a quem, por exemplo, foi convidado pelo Paulinho na época, prestigiou os eventos na época e clama hoje por um retorno aí, por uma nostalgia aí, que a gente aproveita esse espaço aqui para quem ainda não tá sabendo, né? Fica sabendo desde já, né? E o que é legal, Botucatu, né? Tem muita gente de talento, né? E às vezes fica no anonimato, às vezes você, eu não frequento o barzinho, eu não saio de casa, tal, mas tem muita gente de talento aqui em Botucatu. Tem. Tá? E de repente uma retomada do Rádio Vitrola vai mostrar que esse talento existe, tá? Que esse talento existe e tendo a oportunidade de você, eu sei, daqui a pouco a gente vai falar sobre agenda e tudo mais, de você acompanhar esse pessoal de Botucatu. O pessoal canta muito. Esses dias eu vi, até compartilhei um vídeo da Cami cantando, eu falei, gente, é aqui de Botucatu, gente, e canta muito, né? E isso é muito legal, para as pessoas conhecerem que são pessoas daqui. No caso, a influência do Paulinho foi fundamental, porque se um jovem hoje ainda gosta de curtir um Michael Jackson, um Paul McCartney, a influência do pai, do avô e tudo mais, já levava, que eu via em casa costumeiramente, né? E a gente tá falando de um estilo musical, tá? É claro que tem muita gente que gosta do sertanejo, do música raiz, né? Gosta de funk, gosta de rock, gosta de forró, hip hop, forró, isso é muito legal, desde que tenha qualidade, desde que tenha uma boa mensagem, né? Mas no caso desse, é saber que artistas de Botucatu estão se reunindo para fazer o Rádio Vitrola de novo se apresentar aqui na cidade, né? E um pessoal assim que eu me sinto honrado de estar assim com a Cami, com a Maiara, e ainda tem o Júlio Cumbica, né? Tem o Valdinei Campanucci, que volta e meia tá por aqui também. Verdade. Também faz as questões lá da vigilância, né? O grande Ney, saúde, né? O Leandro Pessoa, que é meu irmão, que eu já mencionei, né? O Chung Liao, da banda Salamancas, né? A Marina Dionísio, que não mora aqui, mora em Avaré, né? E o Evandro Teixeira, né? Ou seja, e outra coisa, aproveitar para comentar também, geralmente uma banda tem um baixista e um baterista. Né? O Rádio Vitrola tem 3 baixistas e 2 bateristas, né? Eu baixista, Maiara baixista, o Evandro baixista. E se apresentam todos ao mesmo tempo? Base, então, né? e aí a gente tem que fazer uma dinâmica. essa divisão em blocos, assim, do repertório, né? Então, tá o ensaio, a gente vai ensaiar os blocos da Maiara e do Ney. No outro ensaio vai ensaiar os blocos do Marcelo e do Cumbica. Aí depois do Marcelo e do Ney. Aí o Evandro e o Cumbica. É uma logística toda. Agenda é dificílimo. Isso que eu ia perguntar, como é que faz pra reunir toda essa galera? Difícil. Não, a gente já conseguiu pelo menos assim, 2 dias na semana, separar ali, um dia na semana é uma galera, outro dia na semana é outra galera. Tem que ser por partes. Tem, porque não tem condições. Juntar todo mundo no mesmo dia é bem difícil. Inclusive a estrutura do show, ela é em partes, né? Assim como os shows, né, de bandas baile de anos atrás, que hoje se perdendo, né? Não tem mais shows de bandas baile. Que era muito legal, né? Exatamente. O show, ele vem nessa estrutura e é por isso que a gente conseguiu dividir em blocos. Então tem o bloco das músicas nacionais, tem o bloco das músicas dance internacionais, as mais românticas. Então a gente conseguiu fazer essa divisão e dividir o pessoal dessa forma também. As mais bregas também. As mais bregas. Até porque é o seguinte, eu vivi essa época, cheguei até a ter um programa, ao vivo, aos domingos à tarde, na Associação Atlética Botucatuense, junto com o grande Irineu de Toledo, uma das vozes mais bonitas do Brasil, começou aqui em Botucatu. A gente tinha um programa aos sábados à tarde, aos domingos à tarde, de discoteca, que era o auge. Vocês também tocam discoteca? É mesmo? Não pode faltar, não tem como faltar. Não tem como, é de tudo, né? Inclusive a gente tentou reduzir um pouco o show, a gente começou a organizar as músicas e músicas que já foram tocadas na banda. A gente falou, gente, tem quase 5 horas de show. Quem é que aguenta? Mas também com 10 músicos é um show de dia inteiro. Aí a gente, vamos reestruturar isso daqui.
tá, vamos tirar essa, vamos tocar metade dessa, metade da outra. Conseguimos reduzir para um show de 3h30. Olha só, pô. Ainda assim é um show longo. Que hoje, dentro das casas noturnas aqui em Botucatu, dos bares, se faz um show de 2 horas. Né? Então a gente vem com uma proposta que faz tempo que Botucatu não vê. Exatamente. Gente, eu perguntar pra vocês que são músicos, né? Quando o público começa a cantar "Eu não vou embora", como é que fica o músico lá? Porque eu já ouvi em vários espetáculos, o dia no teatro eu falei, "Eu não vou embora", quer dizer, não é pra acabar. É muito bom, né? Da resposta do público, a gente fica muito feliz, mas depois de 3h30. Haja voz, hein? Aí você fala, galera, a gente diminuiu o show pra vocês poderem ir embora, vocês querem que a gente fique mais? O primeiro que fica ressabiado é o baixista, né? Porque esse é um riff que o baixo normalmente que puxa, né? Então o baixo, e agora? Será que eu puxo, né? Aí ele começa a puxar, os caras da banda já olham assim. Quer dizer, não vamos mesmo, né? Bom, são 7h20, a gente tá conversando aqui no Primeiro Jornal com a Maiara, com a Cami, com o Marcelo, a respeito da banda Rádio Vitrola. Nós vamos fazer um intervalo, mesmo com frio, vamos tomar uma água, principalmente músico precisa hidratar a voz, os locutores também, e já voltamos. 7h22, voltamos com o Primeiro Jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira, aqui na Prever FM, hoje falando a respeito da banda Rádio Vitrola, com a Maiara Matos, com o Marcelo Pessoa e com a Cami Dionísio aqui ao vivo com a gente. A agenda já está formada, eu vi que parece que em setembro vai ser a primeira. Isso. Quer dizer, até chegar a setembro, muitos ensaios, é isso? Muitos. A gente estabeleceu ali setembro, para quê? Para que, por conta de tudo isso que a gente falou sobre agenda, né? Para que a gente consiga moldar o projeto para entregar um projeto legal mesmo, bem tocado, bem ensaiado mesmo. Ali os dias fixos, que às vezes não estão tão fixos assim, mas e a gente, por enquanto, estabeleceu essa data do reencontro, né? Com um marco, né? Pra gente poder entregar. Se pinta às vezes o convite pra, tem como vocês fazer aqui? Não dá. A gente vai direto pra essa data, porque se a gente marcar antes ou depois, a gente começa a arrebentar com a programação e o planejamento que a gente... E até porque vocês têm que reservar o lugar, tem que divulgar onde vai ser e tudo mais, é questão de preparação, né? Com certeza. Ô Maiara, como é que é a sua história na música? Como é que você começou? Tinha influência da família? Como é que foi? Não tive influência nenhuma. Acho que a influência foi... Você é ovelha negra, então? Eu sou ovelha negra. Claramente. Eu acho que foi a influência de ver os amigos tocando, né? Aquela coisa de ver o amigo tocando violão numa pracinha, né? E a gente vai aprendendo, vai olhando, vai replicando, e quando você vê, tá no palco já. Então eu comecei a tocar muito cedo. Comecei a tocar com 12 anos. Com 12 anos eu já tocava em banda, em barzinho. Então, nessa época, minha mãe e meu pai, eles me levavam pra tocar. Eles tinham muito medo de baixar uma fiscalização, né? Por mais que hoje em dia talvez seja mais rigoroso do que antes, eles tinham essa preocupação ainda de uma criança de 12 anos estar num bar meia-noite tocando, né? E a sua voz? Porque a gente sabe que, né, pra pré-adolescência, pra adolescência e pra fase adulta, a voz vai mudando. Vai. E aí, você chegava com 12 anos, você tocava em barzinho e já cantava com essa voz? Eu fazia backing vocal. E na verdade, assim, eu não me arrisco tanto. Entendi. Eu faço um arroz e feijão ali. Entendi. Então, o meu negócio é tocar mesmo. Então, desde pequenininha tocando. E é exatamente por isso, assim, todos nós da banda, nós tocamos desde muito cedo, né? E exatamente por isso a gente estava conversando aqui sobre agenda. Pra gente organizar a agenda de ensaio, nós tocamos na noite. Então, a gente nunca consegue ensaiar de sexta, nunca consegue ensaiar de sábado, de domingo é trabalhoso pra gente ensaiar. Tem gente que toca durante a semana. O Marcelo faz parte das orquestras aqui de Botucatu, da Municipal, da UFIB, que tem os ensaios fixos, além das apresentações. Eu toco com bandas, a Cami com bandas. Geralmente a gente não tem uma banda, a gente tem 4, 5, 10 bandas. Que legal. Marcelo também na música já há muito tempo. Como é que começou, Marcelo? Então, começou assim, o meu pai, músico, né, de banda, né? São Paulo, né, que a gente morava. Mas antes dele conhecer minha mãe, né, já era músico de banda. E depois que casou com a minha mãe, eu e meus irmãos, né, nascemos, ele continuou, né, com banda de baile. Pra você ter uma ideia, a gente morava na Vila Sônia, em São Paulo, e ele ia ensaiar com uma banda em Estiva, sul de Minas, né? Ele pegava o ônibus
horas de viagem para ensaiar, assim, né? Então, Olha só. e por quê? Porque a força dos bailes, né, na época era muito grande, né? Assim, e aí aquilo influenciou a mim, o Leandro Pessoa, também a Tatiana Pessoa, que ela é uma musicista mais assim de igreja, né, evangélica. E quando a gente veio para Botucatu, né, meu pai acabou ali naturalmente por osmose mesmo, acaba aparecendo uma banda para ele tocar, né? Eles estavam em formação com uma banda de baile, né? A intenção era ser uma banda de baile e o baixista não aparecia, né? E eu já tinha confidenciado pro meu pai esse meu interesse pelo baixo e tal. Ele falou, o baixista não veio? Pega o baixo aí, ele tá querendo, já, sem eu saber de nada, já colocar um baixo em mim e falar, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu tava lá, a primeira música, Knocking on Heaven's Door, do Guns N' Roses, tocando ali, né? Começou mal. Mano. E aí aquilo, né, o Leandro também, né, no teclado, porque meu pai passou um beabá pra ele botou debaixo do braço e foi embora também. E aí a gente foi ali, além dessa banda que não foi pra frente, depois tivemos uma banda de death metal ainda, eu, meu irmão e um amigo, né, o Robson, e dessa banda de death metal depois veio um Mamonas Cover, do Mamonas Cover veio um tributo ao Nirvana, que é onde eu conheci o Valdinei, né, depois do Nirvana veio a banda Premium, que eu mencionei, né, e o Rádio Vitrola, né. Aí até eu gosto de mencionar nesse meia trajetória aí, que é uma honra para mim ter a Maiara aqui também fazendo parte desse projeto, porque é a Maiara que me preparou para fazer o teste para o Conservatório de Tatuí. Olha que legal. Assim, e ela foi uma pessoa que eu nem conhecia, acabei achando na internet e ela me ajudou ali a conseguir passar no teste pro Conservatório de Tatuí, que começou esse lance de orquestra, né, de contrabaixo acústico, né? O pessoal costuma falar que a vida começa aos 40, né? Pra mim foi, porque isso foi aos 41 anos, né? Que eu me descobri no contrabaixo acústico, essa coisa de música erudita, né? E aí encavalou com esses outros projetos, essas coisas de rock aí, né? E estamos aí. E a Cami? Claro que Paulinho, pai, influenciava todo mundo, você, irmã, como é que foi tudo isso? Não, foi literalmente meu pai me influenciando, me jogando, vai. Eu tinha 14 anos, foi na banda Premium também. Marcelão, com o Ney, Leandro, todo mundo. Na época, minha madrasta também cantava, a Rosana, que vai fazer uma participação também nesse show da Rádio Vitrola. Legal. E ela virou pro meu pai, porque eu vivia cantarolando por ali, né? Ela virou pro meu pai, Camila é afinada, bota ela na banda. E meu pai botou mesmo. Foi lá e falou, não, tira essas músicas aqui, ensaia isso aqui e você vai. E eu comecei na banda Premium, realmente, primeira apresentação, meu pai me colocou num casamento, pra abrir o casamento. Eu tremia, eu lembro que eu tremia, eu suava frio. Era o casamento da Margarida, da Margarida, Evandro, né? Da Margarida do Evandro. Tremia desesperada. Eu falei, meu pai é louco, né? Meu pai pirado, bota uma menina de 14 anos que nunca fez isso na vida pra abrir. Vamos então, né? E como é que foi? E foi maravilhoso, foi muito bom. Fiquei muito feliz e não parei. Tô há 20 anos nessa. Trocentos projetos, né? Muita coisa de rock, de MPB, soul music. Agora eu tô mais tranquilinha e tal. E agora eu tô focando mais na Rádio Vitrola mesmo. Até aproveitando um gancho, Márcio, assim, é uma honra pra mim também ter a Cami nesse projeto, fazer parte aí, porque ainda mais eu que a vi, né? Crescer nesse meio, mas que nem se mencionou, a qualidade de Botucatu, né? De músicos, né? A gente vê também as divisões de base, né? As crianças, né? Muita gente talentosa pintando, né? Que não é uma coisa que eu me descobri nesse meio erudito, foi essa coisa de ser professor. Nunca me imaginei ser professor de contrabaixo acústico. E o meu primeiro aluno, né? O Pedro Serve, ele prestou Tatuí e passou também, né? Tá fazendo Tatuí lá. E na UFIB a gente tem também essa coisa de dar aula lá, né? E muita gente escondida por aí, né? Que Botucatu, com esse movimento cultural bastante forte, né? Tá proporcionando para esse pessoal aí, que tem muita gente para ser descoberta aí, viu? Que legal, que legal. Bom, gente, agora vamos falar de agenda, né? A primeira então vai ser em setembro. Que dia de setembro, aonde vai ser? Dia 26 de setembro. 26 de setembro. Na Golden. Já tá a primeira definida já.
Dia 26 de setembro. Por enquanto só dia 26 de setembro. A partir daí a partir do show, a gente vai terminar, sentar e ver o que acontece. Espera pra ver os resultados. Exatamente. E o pessoal... Claramente a gente não vai parar. E o pessoal que for nesse show vai poder acompanhar vários estilos musicais, principalmente relacionados aos anos 80. Exatamente. É isso? Ele acaba pegando também um pouco dos 70, né? Assim, porque a gente tem ali Gloria Gaynor, Bee Gees, né? Weather Girls, né? Que ali antes de entrar nos 80, elas já estavam estourando, ABBA, né? Então, a gente acaba... e acho que o limite mesmo, a gente acaba não passando dos 80 mesmo, né? Assim, músicas nacionais também? Músicas nacionais também, sim. Rock anos 80, é isso? Rock anos 80. Brega também. Sidney Magal, Gretchen. Adoro. E o pessoal continua gritando Toca Raul? Sempre, né? Se não gritar, parece que não tem graça, né? Se até não quero música que eu vejo no sábado à noite, quem dirá? Eu costumo falar assim, quando eu tô com o Vintage, o Covercat, alguém grita lá, principalmente no Vintage, que já tem o Raul, né, pra tocar ali, né? Já falou, o Lobão que me desculpe, né, mas vamos tocar Raul, né? O Lobão manifestou ali, não sei se pra aparecer, mas ali uma coisa meio desnecessária ali, mas não tem jeito, a cultura do Toca Raul, né? Não tem jeito, não tem jeito. E a gente percebe o seguinte também, que tá surgindo muita gente nova na MPB, né? Sim. Gente nova, netos de Gilberto Gil, né? E muita gente nova, minha mulher, ela de repente ela coloca no sábado à noite assim, fala, quem é? Esse aqui é não sei quem. E tem um programa na Cultura, na TV Cultura, também sempre levando gente nova da MPB, que é muito legal. E a gente tem que dar espaço para esse pessoal que faz música de qualidade. Sim. Isso é bom para todo mundo, né, gente? Com certeza. Sim, é verdade. Por exemplo, eu aproveitar aqui para falar também que eu pude tocar com o Paulo Miklos aqui na passagem dele aqui por Botucatu, rendeu uma oportunidade agora que vai em Sorocaba, a gente vai fazer, né, tô dando spoiler da orquestra aqui já, né? Daqui a pouco a diretoria da orquestra vai me enquadrar lá. A gente vai fazer um novo concerto com ele, e além dele, velho de casa e de rock assim, né? A gente foi convidado também para tocar com o Diogo Nogueira, né? E o Diogo Nogueira, né? Filho do João Nogueira, né? Músicas de qualidade, samba, saindo um pouco do pop, rock, né? Caindo no samba, mas um samba de qualidade, assim, né? Assim, que é a influência do pai, né? Então, eu acredito, assim, que a gente vivencia também essa coisa do filho do grande artista, do ícone, né? Também no seu espaço, né? Assim. Nesse momento que nós estamos vivendo, tem espaço para todo mundo? Existe uma respeitabilidade entre os músicos? Olha, eu toco só rock, eu toco só pop, eu não suporto sertanejo, eu não suporto isso, aquilo. Ou existe uma respeitabilidade? Isso, sinceramente falando. Eu diria assim que, vou pegar um ensaio que a gente fez no meio de semana, né? Em que o local do ensaio tem 2 ambientes, e num deles a gente tava ensaiando o Rádio Vitrola, nessa coisa dos anos 80 e tal, e no outro espaço uma banda de black metal, né? Podreira mesmo, assim. E a gente se encontrou ali no final, né? E o pessoal vai ensaiar tudo pintado mesmo, né? Caracterizado mesmo, né? E assim, super de boa a conversa, né? O cara do black metal chegando pra gente, pô, que legal o ensaio de vocês, parabéns, tudo, né? Uma coisa que era muito difícil a gente vivenciar nos anos 90. Anos 90 a gente sofreu um pouco o tal chamado radicalismo, né? Infelizmente, um ou outro tinha na época, né? Se não é metal, é poser, né? Era um termo muito usado na época, né? Mas que acabou ficando, graças a Deus, ficou lá pra trás, porque todo mundo sabe o percalço do músico, né? O estilo é uma escolha de cada um, né? Mas tá todo mundo no mesmo barco ali na luta, né? Que legal. E vocês, independente de Rádio Vitrola, continuam com suas carreiras solos, outras bandas e tudo mais, para conciliar tudo isso? Não tá sendo fácil, né? Olha, é um Lego ali, viu? A gente tem o Marcelo que organiza, é tão organizado para tentar fazer acontecer, e vai acontecer, que a gente tem as planilhas. Então, tem a planilha quando é o ensaio, o que vai ser tocado nesse ensaio, quem vai tocar, quem não vai,
Se não for dessa forma, é difícil. Ah, mas não só eu, todo mundo também tem a sua parcela de contribuição. 3 baixos, 2 baterias. Não. É Dá porque o que tempo acontece, a disponibilidade de cada um, né? Eu vou poder, eu não vou poder. Ah, beleza. Tá faltando só mais um aqui para eu conseguir montar um plano de ensaio, né? E assim a gente vai, né? Tocando, né? Cada um, praticamente assim, eu vejo o Rádio Vitrola tá parecendo uma empresa, assim, né? Que a gente, ainda bem que a gente tem uma galera, tem o Chung. Tem um bom administrador, então. Então, que a Mayara falou, o Chung também, ele é o cara ali dos valores e também da organização dessa administração também. E o pessoal, tem que levar o negócio firme aí, senão não vai ficar legal, né? Então, tem sempre um ou outro que ali dá a sua contribuição pra chamar um pouco na chincha ali. Tem que ter o produtor e o agente, tá certo? Exato. Gente, muito legal ter vocês aqui, sabe? É todo o sucesso do mundo. Eu admiro vocês, eu admiro o músico e eu procuro dentro de qualquer meio de comunicação que eu esteja de valorizar o músico. Eu acho importantíssimo isso, tá? De repente aquela oportunidade de você poder mostrar que Botucatu nós temos bons talentos musicais é fundamental. Que também a Secretaria de Cultura também valorize e nos eventos, aniversário da cidade, nos eventos que possa ter a participação do músico botucatuense é fundamental, em todos os segmentos. Eu acho que é fundamental. São pessoas que às vezes são marginalizadas. Eu imagino quantas histórias vocês teriam para contar. A gente ficaria aqui até dezembro contando histórias, né? Mas parabéns para vocês, contem com a gente sempre no sentido de divulgar, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso na Golden. O Riva já deve estar sorrindo porque vai trazer muito público para Golden, e parabéns a vocês, viu? Só não vou pedir para ninguém cantar agora porque falam que é um sacrilégio pedir para música cantar às 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã sacanagem. Não. Deixa só o galo cantar, né? É verdade, deixa só o galo. Muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado. Mayara, muito obrigado pela presença. Sucesso para vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado, Márcio. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.